Muito boa tarde. Se me permitem, antes de iniciar, eu gostaria de agradecer o convite à professora Helena Real, em representação da APN, o convite para participar neste ciclo de conversas e felicitar a comissão organizadora pela iniciativa que nos permite aproximar, partilhar conhecimentos e experiências ainda mais importantes se revelam neste período que estamos a atravessar. Eu, se calhar, para aguardar a entrada dos colegas, iria fazendo uma pequenina apresentação. Eu licenciei-me em Ciências da Nutrição pela Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto em 1991. Doutorei-me em Nutrição Humana em 2002 com um projeto de investigação na área de Epidemiologia Nutricional do acidente vascular cerebral. E o meu percurso profissional começou com um estágio no Serviço de Endocrinologia do Hospital São João. De imediato iniciei atividade nos cuidados de saúde primários, nos primeiros anos em regime de voluntariado, assim como participação em alguns projetos de investigação. E em 96 fiquei colocada no Centro de Saúde de Aldoara quando da abertura do primeiro concurso para centros de saúde. Penso que sou mesmo a primeira nutricionista a exercer atividade em centros de saúde, pois até aí os poucos colegas que trabalhavam nos cuidados de saúde primários estavam colocados nas administrações regionais de saúde ou nas sub-regiões, que eram um órgão intermédio entre o Centro de Saúde e a ARS Norte. Em 2009, quando da reforma dos cuidados de saúde primários e com o agrupamento dos centros de saúde, o Centro de Saúde de Aldoar foi integrado no ACES Porto Ocidental e então foram criadas uma série de unidades funcionais e desde essa altura eu exerço a minha atividade na URAP, que é a Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados do ACES Porto Ocidental. Também leciono na licenciatura de Ciências da Nutrição no Instituto Universitário de Ciências da Saúde. Realmente, este ciclo de conferências acho que se torna muito relevante no presente momento e nos permite, como eu disse logo de início, aproximar e trocar experiências. E eu não podia deixar de vos sensibilizar para a necessidade de termos em consideração que a Covid-19 realmente nos coloca desafios e ameaças sem precedentes, tanto para a população como mesmo para os sistemas de saúde. E não podemos esquecer que os indivíduos com doenças crónicas, como doença cardiovascular ou mesmo diabetes, e bem como idade avançada, apresentam um alto risco de malnutrição e um pior prognóstico a quando da infecção por Covid-19, pelo que a melhoria do seu controle metabólico é ainda mais crucial. Sendo a hipertrigliceridemia um fator de risco para eventos cardiovasculares e até para a pancreatite aguda, pretende-se com esta conversa sensibilizar para a relevância que a terapêutica nutricional tem no seu controle. Portanto, a hipertrigliceridemia promove a formação de ateroma, de coágulos, a ativação de sistemas de coagulação e fibrinólise, a resistência à insulina, que conduzem ao desenvolvimento da aterosclerose. Nos últimos anos, a hipertrigliceridemia com níveis iguais ou superiores a 150 tem sido até usada como critério de diagnóstico da doença coronária. A hipertrigliceridemia pode ser estratificada em 3 categorias: moderada, elevada e muito elevada. Moderada entre os 150 e os 199 mg por decilitro, elevada entre 200 a 499 e muito elevada a níveis iguais ou superiores a 500. E a hipertrigliceridemia muito elevada realmente associa-se a um risco muito forte de pancreatite. Daí que a nossa intervenção tem que ter sempre em linha de conta este aspecto. O que as orientações têm preconizado nos últimos anos é reforçar a adoção de um estilo de vida saudável e a estratificação do risco para a orientação da nossa terapêutica.
Portanto, aquilo que é recomendado é, numa primeira fase, avaliar fatores de estilo de vida, como a presença de obesidade ou o síndrome metabólico, e aí a nossa intervenção tem que ser dirigida logo para a sua correção. E em segunda linha, despistar a existência de doenças e de medicamentos que conduzam à elevação dos triglicéridos, como é o caso da diabetes, do hipotiroidismo, da doença crónica do fígado, doença renal crónica ou até o síndrome nefrótico, e terem atenção a uma série de fármacos associados a hormonas, imunomoduladores ou outros como bloqueadores beta, tiazidas, antipsicóticos que se associam à elevação dos triglicéridos. No que diz respeito à terapêutica nutricional, e tendo em atenção a magnitude do seu efeito, da sua efetividade e o nível de evidência, realmente as duas medidas mais fortes são a redução do peso, quando ele é excessivo, e a restrição do consumo de álcool. Em relação ao peso, sabe-se que os estudos têm demonstrado que reduções de 5 a 10% no peso corporal se associam a reduções de 20% nos triglicéridos, e nós sabemos que a obesidade é um fator de risco independente para a doença cardiovascular por promover a aterosclerose, indiretamente pelos níveis de dislipidemia, pela diminuição da tolerância à glicose, pela hipertensão e diretamente também através das adipocitocinas, dos ácidos gordos livres. Portanto, quando estamos perante um indivíduo com excesso de peso, aquilo que se preconiza é restrição energética entre 500 a 1000 quilocalorias dia e terem atenção com a qualidade da dieta, porque nós sabemos que há uma série de fatores nutricionais que podem modular a saciedade, a resposta insulínica, a lipogênese, etc. No que diz respeito ao álcool, realmente aquilo que está demonstrado é que nos indivíduos com hipertrigliceridemia, mesmo pequenas quantidades de álcool podem induzir elevação importante nas concentrações dos triglicerídeos. Portanto, aquilo que se preconiza é restrição do álcool. Nós sabemos que realmente o etanol conduz a uma redução da atividade da lipoproteína lipase, estimula a lipólise e, consequentemente, vai levar à libertação de ácidos gordos do tecido adiposo. Outra das medidas de terapêutica nutricional com um nível de evidência na mesma elevado, portanto nível A, embora com uma magnitude de efeito ligeiramente inferior, é a restrição nos hidratos de carbono. Ainda associada a esta, a restrição da ingestão de mono e de sacarídeos também mantém um nível de magnitude de efeito sobreponível à restrição de hidratos, embora o nível de evidência seja mais fraco, portanto seja um nível de evidência B. Aquilo que várias meta-análises têm demonstrado é que realmente a substituição isoenergética da gordura da dieta por hidratos de carbono se associa à elevação dos triglicéridos, e o inverso também, uma série de meta-análises têm demonstrado que a substituição de 5% do valor energético total de hidratos de carbono por ácidos gordos monoinsaturados, poliinsaturados ou mesmo até saturados se associa a uma redução dos triglicerídeos e até a uma elevação do HDL. Portanto, nós sabemos que a ingestão de hidratos tem uma relação direta com a subida da glicemia e, consequentemente, da insulinemia. Portanto, no fundo, vai haver uma ativação de fatores de transcrição que vão promover a síntese de ácidos gordos e de triglicerídeos. E sabemos também que quanto maior e quanto mais rápida for esta elevação da glicemia, mais pronunciadas serão as alterações metabólicas. Portanto, temos que ter em atenção à qualidade dos hidratos de carbono que fornecemos na dieta, e assim devemos promover sempre uma dieta rica em fibra e com alimentos com baixo índice glicêmico, sobretudo se estamos com indivíduos com diabetes ou com síndrome metabólico. A sacarose é um disacarídeo, não é? Que contém glicose e frutose e representa uma importante fonte de frutose na nossa dieta,
E aquilo que os estudos têm demonstrado é que realmente o consumo de frutose de 15 a 20% do contributo energético na nossa dieta associa-se a uma elevação de 30 a 40% nos triglicéridos plasmáticos. Portanto, aquilo que está preconizado é não só fazer a restrição dos hidratos de carbono, mas também termos em atenção uma restrição drástica em bebidas e alimentos que tenham adição de açúcar, como é o caso dos refrigerantes, dos sumos, dos doces. Outra das medidas terapêuticas com um nível de evidência forte, um nível A, e com uma magnitude também assim intermédia, é o aumento do consumo dos ácidos gordos ômega 3. O consumo de 2 ou mais porções de peixes ricos em ácidos eicosapentanoico e dodecohexanoico semanalmente associa-se a uma redução do risco cardiovascular, isto tanto como prevenção primária como prevenção secundária. Realmente, vários estudos observacionais apoiam a recomendação da ingestão de peixe, de pelo menos 2 refeições de peixe por semana, e apoiam também que suplementos de ácidos gordos ômega 3 de cadeia longa em baixa dosagem podem também ter um efeito preventivo da doença cardiovascular, mas não parece ter efeitos importantes na redução dos triglicéridos. O que os últimos trabalhos têm demonstrado é que realmente doses farmacológicas de 2 a 3 gramas dia de ácidos gordos ômega 3 associam-se a uma redução dos triglicéridos, de cerca de 30%. Portanto, nos últimos anos, a própria American Heart Association preconizou a implementação, sobretudo nas hipertrigliceridemias graves, de um suplemento em ácidos gordos ômega 3 num valor superior a 3 gramas dia. A outra medida em termos de intervenção da terapêutica nutricional para a redução dos triglicéridos, que não tem um nível de evidência tão forte, um nível de evidência B, e a sua magnitude de efeito também é bastante mais fraca, é a substituição dos ácidos gordos saturados por ácidos gordos mono e poliinsaturados. Portanto, aquilo que os estudos têm demonstrado é que os ácidos gordos saturados se associam a um aumento da lipogénese hepática e da secreção da VLDL e, consequentemente, uma elevação dos triglicéridos. Portanto, aquilo que a American Heart Association recomenda é uma redução significativa dos ácidos gordos saturados, até como prevenção do risco da pancreatite. Para terminar, vou-vos descrever um estudo que foi publicado recentemente e que pretendeu avaliar a efetividade da terapêutica nutricional a longo prazo na hipertrigliceridemia e que é um estudo que eu achei interessante porque eles o que fizeram foi a prescrição da terapêutica nutricional com base nos 3 principais pilares das diretrizes da terapêutica nutricional, ou seja, aumentar o consumo dos ácidos gordos ômega 3, limitar o consumo excessivo de álcool e uma ligeira restrição de hidratos de carbono. Isto envolveu 79 indivíduos com hipertrigliceridemia e o que é que realizaram? Realizaram consultas mensais de nutrição para reforçar estas 3 grandes medidas terapêuticas e depois fizeram colheita de uma série de dados, tanto antropométricos como bioquímicos e inquérito alimentar para avaliar a ingestão alimentar que os indivíduos estavam a fazer. Ao fim de 6 meses, houve realmente um grupo que atingiu o alvo, cujos valores de triglicerídeos estavam inferiores a 150, e houve outro grupo que não. E então subdividiram em 2 ramos e mantiveram o grupo que atingiu o alvo apenas com a terapêutica nutricional, e o outro grupo foi subdividido num subgrupo que recebeu suplementação de ácidos gordos eicosapentanoico e outro que recebeu os fibratos. E o que é que se verificou ao fim de um ano? É que não houve diferenças com significado estatístico na redução, portanto, em ambos os grupos houve redução dos níveis de triglicerídeos,
e não houve diferença estatisticamente significativa entre os dois ramos. O grupo que recebeu apenas a terapêutica nutricional reduziu cerca de 39% os níveis de triglicéridos e o outro grupo reduziu cerca de 45%. Outros aspectos curiosos neste trabalho é que houve também redução significativa, tanto aos 6 como aos 12 meses, da ingestão de energia no grupo só com terapêutica nutricional, portanto no outro grupo não houve redução com significado estatístico e houve também uma redução neste primeiro grupo, não é só com a terapêutica nutricional, de cerca de 15% na ingestão de hidratos de carbono. Para além disso, houve um aumento significativo aos 6 meses na ingestão dos ácidos gordos ômega 3. No grupo que recebeu o tratamento medicamentoso, portanto combinado, não houve diferenças significativas na globalidade dos nutrientes, houve sim uma redução significativa aos 6 meses na ingestão da razão de ácidos gordos ômega 6, ômega 3. Em ambos os grupos verificou-se redução significativa aos 6 e aos 12 meses, tanto no peso como no perímetro abdominal. Portanto, eu acho que isto nos pode sugerir que realmente a terapêutica nutricional pode substituir a farmacoterapia em alguns casos de hipertrigliceridemia e concomitantemente levar a diminuição de gastos em saúde. Na hipertrigliceridemia grave, a combinação da terapêutica nutricional com a farmacoterapia revela-se muito mais efetiva e não podemos esquecer que para garantirmos efetividade na nossa terapêutica nutricional é muito importante que o doente se sinta envolvido em todas as decisões terapêuticas. E é crucial que se atenda sempre às necessidades nutricionais individuais, com base nas preferências pessoais, culturais, na própria literacia do indivíduo, na sua capacidade de aceder, no acesso aos alimentos, e no momento presente temos cada vez mais que refletir na insegurança alimentar que provavelmente cuja prevalência está a aumentar, e terem atenção também à capacidade que os indivíduos têm para as mudanças comportamentais e para ultrapassar barreiras a essa mudança. E, em suma, acho que deve ser sempre acompanhado por uma equipa multiprofissional, proativa e que apoie a mudança de comportamentos e que seja capaz de lhe dar um suporte para o autocontrole. E deixa-me ver, já tenho aqui uma pergunta. Da sua experiência, quais as principais dificuldades na implementação da terapêutica nutricional nestas situações? Acho que a eterna dificuldade sempre é nós conseguirmos a adesão à terapêutica, não é? Uma das grandes limitações que nós temos muitas vezes é falta de recursos e o que nos obriga ao espaçamento das consultas. E isso poderá ser uma das dificuldades, não é? Que podem advir daí. Claro que se nós estivermos integrados numa equipa multiprofissional em que haja, e desde que nós temos o processo clínico único, isso tem vindo a melhorar, portanto, a partir do momento em que podemos partilhar a nossa terapêutica com o médico e com o enfermeiro, eu acho que isso vai maximizar os resultados, porque os outros profissionais podem reforçar a nossa terapêutica, podem ajudar no incentivo ao seu cumprimento. Outra questão, como cultivar a adesão à terapêutica nutricional e na motivação para a perda de peso? É um bocado sobreponível, não é? Eu acho que, acima de tudo, é muito importante nós primeiro fazermos uma avaliação dos hábitos alimentares, tentarmos sempre negociar a prescrição da nossa terapêutica com o doente. Eu costumo dizer muitas vezes até aos meus estagiários que não interessa fazermos um plano alimentar do ponto de vista científico e técnico muito rigoroso se não conseguirmos que o doente adira a ele. Portanto, é fundamental o envolvimento do doente na elaboração do tal plano alimentar, e este plano alimentar deve ser um plano alimentar que permita reajustes, que permita estimular quando há situações positivas e reajustar quando o doente manifesta dificuldades. Portanto, as consultas subsequentes são fundamentais.
Outra das coisas que eu também faço sempre para tentar ultrapassar esta limitação de recursos que existe, nós, por exemplo, no ACES Porto Ocidental, somos só 2 nutricionistas para metade da cidade do Porto. Uma das coisas que eu faço é forneço sempre o meu e-mail institucional. Portanto, no rodapé do plano alimentar vai sempre o contacto do serviço, o e-mail da nossa unidade, da URAP e o meu e-mail institucional. E acho que isso também cria uma certa proximidade e uma facilidade de motivar o doente, de esclarecer, de tirar dúvidas no decorrer do tempo entre cada consulta. E vai, no fundo, colmatar aquela falta de maior número, se calhar, de consultas, porque, por exemplo, este trabalho que eu vos apresentei, a consulta era mensal, não é? Mais questões que me queiram colocar? Qual a frequência ideal entre as consultas? Pois é, eu acabei de dizer isso, não é? Eu acho que não há diretrizes, não é? Nem existe que eu conheça nenhum estudo que demonstre uma evidência para uma determinada frequência, mas eu penso que cada caso é um caso, mas se calhar, pelo menos numa fase inicial, uma periodicidade de um mês acho que deveria ser mais adequada e depois então começar-se de acordo com a disponibilidade também do indivíduo, porque é outro dos aspectos que eu também me apercebo na minha prática profissional, é que muitas vezes o próprio utente também tem dificuldade de aderir com grande periodicidade às consultas por causa do emprego, não é? A abordagem motivacional é fundamental. É preciso que o utente percepcione o risco de hipertrigliceridemia. Exatamente, isso, obrigada, Teresa Sofia. É crucial e este ponto agradeço esta observação. E acho que é crucial nós explicarmos ao doente o motivo por que estamos a fazer aquela prescrição. Portanto, voltando atrás àquilo que há bocado eu dizia, além de ser importantíssimo que o plano alimentar seja negociado com o doente e adaptado à sua realidade do dia a dia, é também crucial explicar-lhe o motivo porque queremos que ele faça daquela forma. Eu costumo dizer mesmo aos doentes, é muito mais fácil nós mantermos o que quer que seja, qualquer orientação que nos deem, se nos justificarem, se nos explicarem o porquê. E isso vai ser muito mais fácil depois de manter. Mais outra questão, muitas vezes é dada maior ênfase à hipercolesterolemia. É verdade, se calhar de uma maneira geral, mas não sei, nós nutricionistas estamos atentos aos vários parâmetros, mas se calhar poderão alguns não valorizar tanto a hipertrigliceridemia. Mais questões? Acima de tudo, eu acho que é fundamental nós envolvermos o doente nas nossas decisões terapêuticas. Isso acho que é a base de qualquer intervenção, para perda de peso, para o que quer que seja, tudo que implique mudança de comportamentos. É preciso que o doente se sinta como o centro decisório, digamos. Depois, claro que muitas vezes envolver familiares, se ele o permitir, ou amigos, isso também poderá ser importante. Nós sabemos que uma série de fatores que contribuem para a nossa adesão ou não a determinada mudança de comportamentos, não é? Portanto, conseguirmos encontrar os aliados, os nossos aliados, não é? É importantíssimo. E quando é uma família e que vem mais do que um elemento à consulta, é fundamental nós conseguirmos também passar a mensagem a esse familiar, porque ele seguramente vai ser o nosso aliado, vai nos ajudar. Mais questões? Não sei se querem. Ainda temos, acho que, mais alguns minutos. Mais alguma dúvida que queiram colocar?
A Teresa Sofia estava-me ali a explicar o que ela queria dizer há bocado, era que muitas vezes o doente valoriza mais ou preocupa-se mais com a hipercolesterolemia do que com a hipertrigliceridemia. Se calhar, provavelmente sim. Mas realmente aquilo que está demonstrado é que, aliás, usa-se há alguns anos para cá como marcador da doença coronária a hipertrigliceridemia igual ou superior a 150. Portanto, acho que este fator é um fator de risco muito importante. E em termos de faixas etárias, algo em especial que devemos considerar? Não sei o que é que, assim, em relação às pessoas mais idosas, realmente terapêuticas farmacológicas mais agressivas não está de todo aconselhado. E o mesmo se calhar em relação às crianças, portanto acho que aí a nossa intervenção ainda se revela mais crucial, porque a partir da terapêutica nutricional, como vimos, podemos realmente normalizar muitas das hipertrigliceridemias. Mais questões? Em termos de adesão, há diferenças? A abordagem deverá ser diferente? Entre idosos ou entre adultos mais jovens? Com certeza que sim, não é? A mudança de comportamentos é mais complexa, não é? Uma pessoa que já é mais idosa, se calhar, para já, não tem tanto a preocupação com o risco. E depois, provavelmente, nós temos que ser um pouco mais moderados, se calhar menos agressivos nas mudanças de comportamentos. E o mesmo, se calhar, em relação às crianças, a abordagem tem que ser diferente, não no que eu acabei de referir para o idoso, mas não associar o valor elevado ao risco de doença, não é? Porque sabemos que para as crianças a nossa abordagem não deve se centrar nisso, porque para eles o risco de doença não é perceptível, não é? Uma coisa que está longe ainda dos seus horizontes, portanto a nossa abordagem deve ser noutro sentido. Mais alguma pergunta? E depois, em relação ainda a isso das faixas etárias, no que diz respeito à suplementação dos ácidos gordos ômega 3, há evidência nos indivíduos adultos, não é? Da suplementação da sua segurança, não é? Com controle, como é óbvio. Nos adultos, nas crianças, não. Relação entre o controle da hipertrigliceridemia e hemoglobina glicada são intimamente ligados, não é? Como é óbvio, não é? Como eu logo no início falei a propósito dos hidratos de carbono, não é? A elevação tanto a glicemia concomitantemente vai levar a uma elevação da insulina. E isto irá com certeza criar uma maior resistência depois à insulina e consequentemente os níveis constantemente elevados da glicemia irão também aumentar a hemoglobina glicada, portanto, por isso é que logo numa das primeiras, a nossa primeira abordagem é verificar se existem patologias como diabetes associadas, porque aí a nossa intervenção tem que ser também para corrigir o controle glicémico daquele indivíduo. Em termos globais do seu trabalho, como tem vindo a desenvolver a prevenção desta patologia? A prevenção começa logo por contribuir para a redução do peso da nossa população, não é? Porque nós sabemos que a obesidade é um dos fatores de risco primários
para a elevação também dos triglicéridos e para o maior risco da doença cardiovascular. Portanto, as intervenções, tanto a nível da consulta como em termos de nutrição comunitária, têm-se focado muito na terapêutica da obesidade e, portanto, na promoção da saúde. No caso das crianças, nós temos alguns projetos com centros de educação ambiental. Eu, por exemplo, desenvolvo um projeto com o Centro de Educação Ambiental do Núcleo Rural da Câmara Municipal do Porto e tentamos realmente desde pequenos, desde crianças, fazer a promoção de uma alimentação mais saudável, a promoção dos hortofrutícolas, com a horta pedagógica. Isso realmente pode ser desenvolvido de uma forma muito interessante. E ao nível da consulta também privilegiamos sempre, sobretudo nas crianças, o excesso de peso é uma das situações que nós privilegiamos que nós damos priorizamos na nossa consulta. Que recomendações finais ou conselhos gostaria de nos deixar no contexto desta conversa? Olha, em primeiro lugar, realmente recordar que é fundamental o trabalho de equipa, não é? E a equipa multiprofissional proativa que seja capaz de acompanhar a mudança do comportamento do indivíduo é crucial. É fundamental não nos esquecermos de centrar sempre a nossa terapêutica no doente. O doente tem que estar envolvido em todas as decisões e só com o seu envolvimento é que nós podemos elaborar o nosso plano alimentar que permita reajustes, que permita realmente, à medida, cada sucesso que nós vamos constatando nas sucessivas consultas, isso sirva de estímulo para o indivíduo continuar a cumprir a terapêutica nutricional e, se houver necessidade, irmos fazendo reajustes para irmos tornando o nosso objetivo mais próximo. Pronto, e reforçar que realmente a terapêutica nutricional pode reduzir gastos em saúde e no momento presente em que estamos muito centrados nos problemas nesta pandemia da Covid, não esquecer, nós nutricionistas não podemos esquecer que os outros doentes continuam a existir, não é? Nomeadamente os diabéticos, os hipertensos, as lipidemias. Todos eles continuam a existir e nós temos que também focar a nossa intervenção na ajuda do seu controle metabólico, porque sabemos que quando numa infecção por Covid estes grupos de utentes têm um prognóstico muito mais complicado e, portanto, é fundamental que a terapêutica nutricional auxilie nesse controle. Penso que da Associação Portuguesa de Nutrição. Obrigada eu pelo vosso convite, porque acho que foi um prazer estarmos aqui a partilhar esta conversa e acho que nos permite aproximar e esta fase que estamos a atravessar acho que ainda se revela mais importante esta forma de podermos intervir e de podermos conversar e mantermos próximos na distância que nos é exigida. Muito obrigada pela vossa atenção também, fico grata. Vou então terminar. Fiquem bem, fiquem em segurança, é o que eu desejo a todos. E qualquer coisa que precisem, tenham o meu contacto através da APN. Boa tarde então, vou concluir.